Fala galera, e aí, belezeira? Tudo certo? Professor Leonardo Gonçalves Vieira. Hoje vamos para a nossa aula, falaremos sobre relações comerciais do Brasil com a China. Lembra lá, o último vídeo nós falamos sobre os BRICS. Falei, vou fazer mais um vídeo aí mostrando as relações comerciais do Brasil com os países dos BRICS. Comecei a falar sobre China, falei, não, é muita coisa. Vou fazer um vídeo específico sobre China e depois eu faço um vídeo falando das demais relações. Aí falaremos sobre Rússia, Índia, África do Sul, dar um enfoque ali com os países africanos, alguma coisa do Oriente Médio e tal, mas vamos focar na China primeiro, né? Por que na China? Porque vamos falar primeiramente sobre a China. Por causa disso daqui, né? A China é o nosso principal parceiro comercial. As relações comerciais Brasil e China são muito importantes para o nosso país e muito importantes para a China, né? Nós temos aí relações comerciais que se intensificaram de maneira um pouco mais recente, digamos aí nas últimas 3 décadas as nossas relações se intensificaram, e a China aí hoje é o nosso principal parceiro comercial, tá? Notícia essa então de 2019, tá bom? Bom, as relações entre os dois países, elas começam a se intensificar a partir da década de 90. Até a década de 80, né, até o meio da década de 80, o Brasil era um país ainda ligado na ditadura, você não tinha uma política neoliberal implantada no nosso país, a China havia acabado de sair também do regime totalmente socialista e vinha adotando medidas capitalistas pelo governo Deng Xiaoping em 79. Então, havia um processo da década de 80 ainda de reestruturação. Década de 90, apesar dos pesares, né, foi um começo da década de 90 complicado para o Brasil. A partir de 94, 95, o Brasil se rearranja em termos de política. Cria-se o Plano Real e o neoliberalismo implantado. Com isso, você passa a ter uma influência muito grande de países no nosso país. Então, vários países começam a atuar dentro do Brasil. E a China já vinha num processo de crescimento. Lembra lá, ela passa por um processo de revolução em 79, com mudanças na sua economia. Isso traz crescimento econômico. A China fica por 30 anos crescendo mais de 2 dígitos, ou seja, mais de 10% ao ano. Na década de 90, a China já tinha um grande crescimento econômico e o Brasil abria as portas para esses países chegarem até aqui. Após os anos 2000, né, com o crescimento chinês, com o crescimento indiano, com o crescimento de vários países do mundo, até do Brasil, né, há um boom aí que a gente chama de boom das commodities, há um crescimento do consumo de commodities no mundo, principalmente aí devido à população, né, as duas maiores populações do mundo, China e Índia, e aí há uma necessidade de commodities. E a partir daí, nos anos 2000, o Brasil passa a se tornar aí um grande fornecedor de commodities. Lembra lá, o que são commodities? Não lembro, Léo, putz, faz tempo aí que a gente viu. Commodities são produtos agrícolas, são produtos minerais, são matérias-primas que têm um valor globalizado, né? São matérias-primas de interesse mundial, consumidas no mundo inteiro, e o valor desse produto é calculado na Bolsa de Valores, é estipulado na Bolsa de Valores. Não é o Brasil que estipula o valor da commodity, é o próprio mercado, é o próprio sistema em si, né? E aí essas commodities, elas são matéria-prima. Então nós vendemos matéria-prima para o mundo muito em função do crescimento da Índia e da China, principalmente a partir dos anos 2000. Não que antes nós não vendêssemos, né? Mas a partir desse período houve uma grande expansão da venda de commodities. O Brasil é um grande produtor e fornecedor de commodities, nós veremos as principais hoje. E a partir daí, cara, o Brasil começa a fornecer produto para esses países. O Brasil começa a se especializar em fornecer commodities, e isso traz renda por um tempo, né? Isso traz dinheiro, isso passa a entrar dólar dentro do nosso país. Aqui você tem o valor dessas commodities subindo, principalmente aqui, né? Energia, ao longo do tempo mantém-se um pouco estável, com crises, principalmente a questão do petróleo. Só que produtos da agropecuária, né? Principalmente a soja,
Produtos de recursos minerais, você vai perceber que há um crescimento. Então há uma valorização desses produtos. Então o Brasil exporta muito para a China, para a Índia, começam a consumir muito e automaticamente nós crescemos. Só que se há um problema é que a evolução da exportação de commodities no nosso país, ele vai trazer um problema na indústria. Por quê? Porque o Brasil passa a se dedicar muito a commodity. A indústria fica de lado. O Brasil passa a receber muitos investimentos estrangeiros com o neoliberalismo. Muitas empresas vêm para o Brasil. As indústrias nacionais começam a sofrer muita concorrência, alia essa concorrência externa à má gestão das empresas, a burocracia estatal, a quantidade imensa de impostos no Brasil, o pouco incentivo à produção industrial, e aí várias indústrias começam a fechar. Se várias indústrias começam a fechar, ao mesmo tempo, quem que está crescendo industrialmente no mundo a passos largos? A China. Então você tem dois eventos. O Brasil passa por um processo até hoje de desindustrialização e, um conceito importante, reprimarização. O Brasil está voltando a depender de produtos primários. Isso não é legal para nenhuma economia, né? Você tem que ter produtos primários, mas você tem que ter produção industrial. Senão não adianta você alcançar um desenvolvimento sem a produção de tecnologia, sem a produção industrial. E o Brasil passa por esse processo de desindustrialização. Isso faz com que os produtos chineses entrem aqui dentro de maneira muito intensa. Não só no Brasil, em vários países, mas nós vemos isso aqui de maneira brutal. Então são dois eventos. Primeiro, as indústrias do Brasil começam ou deixam o país ou fecham. Então a desindustrialização é muito forte e acontece até hoje. E esse ano está se intensificando com a pandemia. A pandemia está sendo um arraso na indústria brasileira que já vinha com muitos problemas. Então, notícia aí do ano passado, né? Dentre 30 países, Brasil lidera ranking de desindustrialização precoce. Isso é muito ruim para o nosso país. E se você se desindustrializa, outros países se industrializam. Se você não produz produtos industriais, outros países produzem. Se você não produz, você vai ter que comprar. De quem nós compramos? Principalmente da China. Então essa desindustrialização é muito importante para a China, porque ela passa a ter um comércio e um mercado muito maior com a gente. Nós vamos ver os principais produtos aí que o Brasil compra da China. Então notícia aí, em 2018, em 3 anos, 13,8 mil indústrias fecham no Brasil, cara. É um negócio surreal. Então estamos dependendo muito de commodity, produzindo muita commodity, exportando muita commodity. Isso é legal. Só que é legal se você também tiver um crescimento industrial. Não é legal a indústria a indústria tem esse sistema e o agronegócio, as commodities aqui. Tem que ser todo mundo crescendo, né? Podemos voltar a ser colônia, basicamente, né? E aí a indústria chinesa entra aqui. Já comprou isso aqui? Já? Talvez você mais novo não, mas quem foi mais velho, isso aqui virou um fenômeno no nosso país. Já que você não consegue comprar um PlayStation, compre um Polystation. E aí, cara, com essas sacadas, essas cópias, a China se industrializa absurdamente. Inicialmente, então, ela começa a fazer produtos cópia, produtos baratos, produtos de fácil acesso, que vendem muito, e começa a produzir tudo quanto é tipo de coisa. E aí, esses produtos baratos dão crescimento para a China. Ela se desenvolve e vende muito para o mundo, né? Só que a China para por aí, ela fica produzindo só produto barato? Não, cara, é aí que tá, os caras não param. Eles começaram assim, produzindo cópia, produzindo iPhone. Hoje, a China lidera a tecnologia do 5G. Hoje, a China briga com os Estados Unidos na liderança mundial por tecnologia. Você acha que a China não se desenvolveu, não soube crescer? Eles souberam crescer e muito, né? E aí o Brasil foi invadido por produtos chineses. Agora vem essa onda inicialmente, agora vem celulares chineses, Huawei, Xiaomi, vários produtos, componentes eletrônicos, industriais. Cara, os caras estão bombando em produção. E nós estamos comprando, né? Porque nós nos
desindustrializamos. Hoje a China tem a segunda maior economia do mundo, já falamos um pouco sobre isso na aula de BRICS, né? E aí ela tem a segunda maior economia e a maior produção industrial do mundo. E aí essa indústria consome muita matéria-prima. Automaticamente a gente vai fornecer essa matéria-prima para ela. Essa população chinesa, a gente vai ver, a segunda maior do mundo, a maior população do mundo, a população chinesa, consome muito produto. Nós vamos fornecer isso para eles. Nem que falte aqui, mas o Brasil fornece. Nem que seja prejuízo para você que está assistindo aula, mas o Brasil fornece, né? Então, a compra de commodities se torna algo muito efetivo para a China, para que ela mantenha o seu alto crescimento econômico. Belezeira? Bom, agora, ela vem se desenvolvendo, ela vem crescendo, tal, e isso começa a gerar renda, né? Grande parte dos chineses saíram do campo, vieram para a cidade, houve um crescimento da renda. E não pense você que todo chinês é escravizado, que a mão de obra lá é muito barata. Cara, já foi muito mais barata, hoje não é tanto não. A renda na China cresceu bastante, a qualidade de vida cresceu. Claro que você tem problemas recorrentes, né? Não vai entrar nesse mérito, mas você tem também um crescimento que há de ser dito no nosso enfoque de estudo aqui. Os problemas chineses também são muito intensos, mas vem se crescendo. Agora, uma população com 1.350.000.000 de habitantes consome, né? Eles consomem muito, cara. E aí você tem que fornecer, se você quiser, né? E o Brasil quer fornecer. Então você vem fornecendo, produzindo e vai fornecendo, produzindo e exportando, produzindo e exportando. Cara, esses chineses consomem muito, cara. É muita gente. Só para ter um padrão, a população do continente americano é menor do que a população da China. Então, eles consomem muito, né? E a China vem consumindo de maneira um pouco recente. Então, eles estão vislumbrados com o consumo, eles consomem por compulsão, assim. É um negócio absurdamente interessante, tá? Bom, o Brasil, então, vende para a China e também compra. Então, nós vamos ver aí os principais produtos. Nosso principal parceiro comercial. Nós vendemos muito e compramos muito, principalmente produtos industriais, e vendemos muita commodity. No final das contas, o volume nosso é maior. Por quê? Também que nós temos, se olhar o fluxo de importações, ó, ele veio crescendo, tá vendo? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, opa, estagnou. Percebam o crescimento das importações. O que isso aqui significa? Maior consumo do brasileiro. Não se esqueça que a importação de produtos, ela depende muito do quanto o consumidor está comprando. A partir de 2014, a crise econômica, cara, o que aconteceu com o consumo do brasileiro? Ó? Certo? Aqui deu uma reagidinha. Agora, ao contrário, as nossas exportações cresceram, estagnou 2014 e 2015 e agora, ó, estourou. Nós estamos exportando muito em 2020, a gente vai ver muita exportação. Então, lembra lá, ó, só lembrando, hein? Exportação e importação, você tem um conceito chamado balança comercial. Balança comercial é o resultado, né, das suas exportações e importações. Quando o seu saldo, importação e exportação, quando o seu saldo ele é positivo, você tem superávit positivo, você tem lucro. Quando o seu saldo é negativo, como aqui, você tem déficit. Tá? A gente consegue perceber que majoritariamente nas nossas relações comerciais nós temos predomínio de superávit. Então sempre de 2009, né, para cá, todos os anos temos superávit nas relações comerciais com a China. Por quê? Porque eles consomem muito. Tivemos períodos de redução de consumo, né, no nosso país, a gente acaba importando menos. Tá? Bom, só para ter um panorama aí, ó, de 2008, com exportação de 16 bilhões, passamos em 2018, 10 anos depois, para 63 bilhões, um crescimento aí de 16% ao ano. Então, é um fluxo constante de crescimento. E aí vem aquela ideia que nós falamos também na aula lá dos BRICS. Na relação BRICS, Brasil e China são grandes aliados e vem estreitando essas relações. Porque, economicamente, um país depende do outro. Só para você ter ideia aqui, ó,
em 2019, 28% do que vendemos foi para a China. Cara, é basicamente 1/3 quase do que tudo que nós exportamos para o mundo para um país. Olha a dependência que nós temos da China, né? Tanto que no início do nosso governo atual houve uma aproximação muito grande com os Estados Unidos e um afastamento da China. A China começou a boicotar o Brasil. Opa, pera lá, o governo acordou, não, vamos manter as relações com a China, olha isso. A gente vai se afastar da China porque eles são comunistas capitalistas ou um sistema socialista de mercado? As nossas relações, elas são mais importantes do que a ideologia, né? Então, temos aqui uma importância muito grande. O que a gente vende muito para os caras? Soja, 34%, lembrando, o Brasil é o maior exportador mundial de soja. A China é uma das maiores produtoras mundiais, e mesmo assim, compra quase tudo do Brasil. Tá? Isso aqui é do montante. Tudo que nós exportamos, de tudo, 34% foi soja. Mas a China compra grande parte da nossa soja. Óleos brutos de petróleo, 24%. E minério de ferro, 21%. Ou seja, o grosso das nossas exportações, de fato, commodities agrícolas, energia e commodities minerais, né? E aí temos um problema também. Assim, o Brasil produz muito e exporta muito. Só que muitas vezes esse produto começa a faltar aqui, porque agora, principalmente, o dólar está muito alto. O que os produtores começam a fazer? Eles começam a exportar em dólar. Para quem? Para a China. Cara, a China já se recuperou do coronavírus, a economia dos caras está bombando. O Brasil começa a exportar muito, dólar alto, nosso produto fica mais barato, eles compram muito da gente. E aí você começa a vender para o mercado externo. Para o produtor é uma beleza. Para a economia brasileira até que vai, porque entra dólar dentro do nosso país. Isso é importante para baixar o valor dele, então entrar dólar é importante. No entanto, para o consumidor, para o dia a dia, para a população mais pobre, que digamos assim, o que eu tenho a ver com isso, né? A população sente diretamente o preço do produto. Lei da oferta e procura, começa a faltar produto, o preço dispara. A carne, lembra lá o ano passado que ela explodiu no final do ano o preço dela? Por quê? Exportação para a China, né? Principalmente. Por quê? Porque deu problema de gripe suína no rebanho suíno chinês, que é o maior do mundo, matou mais da metade. O que aconteceu? Os caras começaram a comprar carne nossa. Por um lado, eles diminuíram a compra de soja, que é usada na ração, porque não tem mais rebanho para dar essa ração. Então a venda de soja no ano passado diminuiu, só que a venda de carne aumentou. E esse ano eles estão comprando de novo, e aí ó, nossos produtos estão ficando cada vez mais caros. Então, a gente exporta soja, óleo, minério de ferro, depois celulose, ferro, carne, algodão, carne de frango, carne suína congelada, ou seja, perceba que é muito mais matéria-prima. O que nós compramos deles? Né, ó, produtos manufaturados, plataforma de perfuração, exploração, dragas de petróleo, produtos industriais, parte de aparelhos, transmissores, receptores. Cara, 98% do que nós compramos da China é produto industrial. Os caras cresceram absurdamente, eles dominam a indústria. A China tem a maior produção industrial do mundo, né? Que vai desde a base, desde o Polystation ao 5G, né? A gente compra isso. Esse ano, nosso comércio está legal, passamos por uns probleminhas aí diplomáticos, né? O queridíssimo Eduardo Bolsonaro andou publicando algumas besteiras no Twitter dele, cutucando a China, dizendo que a China propositadamente tinha criado o coronavírus, e aí o diplomata chinês reagiu, o governo chinês reagiu, vários tweets andaram rolando por aí, e isso ameaça por um certo momento as relações comerciais entre os países. Mas é aquilo que eu disse, não é uma questão pequena ligada a uma pessoa, claro que é importante, que é filho do presidente, ligado diretamente ao poder político no Brasil, mas é uma pessoa só. Então houve rusgas esse ano, né, e o ano passado, publicações aí, as relações entre o Brasil e China se estremeceram um pouco, no entanto, elas foram amenizadas, por quê? Porque um depende do outro. Então, falar mal da China não é legal, mas se você está no governo, porque ele é o nosso principal parceiro comercial, né? E aí você tem, ó, em 2020, ó,
as exportações para a China cresceram 11%. Já é o nosso maior mercado, ainda cresceu 11%. Dá uma olhada nessa reportagem do Valor Econômico aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Para a China cresceu 11,3%. Para a América, para a América do Norte, as nossas exportações caíram 30%. Para a América do Sul, caíram 21%. E para a Europa, 3%. Ou seja, o único lugar que as nossas exportações cresceram foi para a China. Para o mundo inteiro, ela diminuiu. Para a China, ela aumentou. Ou seja, firme e forte como o nosso principal parceiro comercial. E relações Brasil e China caem no vestibular direto. Beleza? Sugestões, dúvidas, reclamações? Tamo aí, beleza? Se inscreve no canal, compartilha, ajuda aí, comenta se gostou, se não gostou, enfim, tamo aí, beleza? Bons estudos, aquele abraço, valeu!